Olá, estamos mais uma vez aqui no estúdio do Eduque, em parceria com a Faculdade FAEL e o Colégio IPEC. Viemos apresentar o nosso podcast e que tem o tema Imersão na Educação. Imersão na Educação foi um projeto desenvolvido pelos professores e pelos alunos do Colégio IPEC. Esse projeto tem como objetivo trazer em forma de bate-papo temas atualizados, né? Levar ao público em geral, ao público educador, aos pais, aos filhos e aos alunos, temas relacionados ao âmbito escolar, cultural e artístico. E os alunos também têm um outro projeto, que é o Penso Logo Aprendo. Também fazemos aqui neste estúdio, em parceria com o Eduque FAEL. Então, nossos agradecimentos ao professor Elton. O professor Elton tem nos cedido esse espaço e, através deste espaço, desse estúdio, que está cada vez mais elaborado, nós conseguimos levar até vocês conteúdos de qualidade. E hoje, para a nossa conversa, nós vamos ter um tema chamado preconceito. Com que necessidade? Preconceito não existe. Ah, não, já acabou isso de preconceito. E como educador, nós começamos a pensar o quanto é importante abordar este tema. Como o preconceito em sala de aula afeta a criança. E para nosso bate-papo, nada mais que importante, interessante, a presença da Edicélia. Tudo bom, Edicélia? Tudo bem. Edicélia, estou muito feliz, né, por você estar aqui. Veio com um turbante. Até procurei o meu turbante lá, mas não achei. Que na nossa escola nós sempre fazemos, na Semana da Consciência Negra, sempre temos alguma atividade. Então eu sempre tenho meus trajes assim um pouco mais típicos, né? E a Edicélia, fiz o convite a ela e ela falou prontamente. Prontamente ela disse, estarei aí sim. Então, muito obrigada. Nós estamos honrados com a sua presença aqui no estúdio. Estamos honrados em saber que você vai contribuir, a sua fala, né, vai contribuir para o nosso crescimento. E a Edicélia, ela é parnanguara. Eu sempre falo, ela é magrinho. E os nossos magrinhos estão cada dia mais se destacando, se despontando, né? E a gente fica muito feliz em saber que nós temos pessoas, personalidades como você, Edicélia. E a Edicélia tem uma história maravilhosa para contar. A Edicélia é filha de quilombolas, né? Você vê que interessante. E também com raízes indígenas. Fica a teu critério depois comentar. E ela é uma educadora, ela é mestre, ela é doutora, tem livro publicado, tem inúmeros artigos dentro do tema. E Edicélia, conte para mim, para todos que estão nos ouvindo, que existem momentos na vida da gente, e eu coloquei assim, fale sobre a Edicélia antes e Edicélia depois. Então, é uma honra estar aqui nesse momento com você. Agradeço o convite do IPEC, de vocês aqui. E estou bastante emocionada de estar aqui, né, fazendo uma fala na minha cidade, onde eu nasci. Então, Edicélia antes e depois tem bastante diferença. Eu sou nascida aqui, estudei nas escolas daqui e me formei professora. Comecei a dar aula já tem perto de 22 anos. E eu me interessei pela minha etnia, né? De onde eu vim, qual a minha identidade. O porquê do meu cabelo crespo, o porquê dos meus lábios grossos, o porquê da estética do meu corpo. A partir de uma criança, né, que eu encontrei na praça. E essa criança me disse, olha, quando eu crescer eu quero ser igual a você. E neste dia eu estava com os meus cabelos extremamente alisados, quase loiros. E aí eu comecei a refletir. Nossa, essa criança vai crescer e vai ser como eu, mas como assim? E aí eu começo em 2006
eu dava aula de língua portuguesa aqui, né, na rede do Estado, e aulas de educação especial em Pontal do Paraná. E eu comecei a refletir e fui atrás da minha etnia, da minha identidade. E aí eu descubro de onde eu venho, de onde o meu pai vem, de onde a minha família vem. E eu comecei a pesquisar para entender e aprender sobre mim. Subi a serra, fui para a Universidade Federal, sou aluna do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal. Entrei como... eu sou da primeira turma de cotas pós-graduação. Poxa, Edsélia, Primeira eu já estou emocionada de ouvir você falar. Se eu chorar aqui, tá bom? Vocês não fazem ideia. Assim, você falando, vai me passando um filme, né? Você fez letras, Edsélia? Letras. Com você, minha professora maravilhosa. Eu não podia deixar de fazer essa pergunta, porque eu também era professora de cultura brasileira, né? Fui professora de literatura portuguesa, língua portuguesa, cultura brasileira. Gostava muito de abordar inúmeros temas, né? E é tão gostoso quando você chega num momento como esse, você vê que eles alçaram voos, né? E eu falo para os meus alunos pequenos, né? Hoje eu não dou aula, mas eu tô ali, eu gerencio. E eu falo para eles, gente, todos nós somos capazes. E você falando, né? Estudou na universidade aqui em Paranaguá, mas rompeu esse medo de subir a serra, né? Porque às vezes a gente fica assim, ai, será? Não, todos nós somos capazes. E a Edsélia foi para a Universidade Federal do Paraná. É isso que eu quero que vocês entendam. Ela foi para a Universidade Federal do Paraná. Todo mundo pode, todo Parnanguara pode, tá bom, gente? Desculpa cortar, mas é que me emociona, sabe? Imagina. E fico muito feliz, né? Porque você representa Paranaguá, representa nosso povo, representa a minha cor, né? Representa a minha origem. E eu fico muito feliz em te ouvir. Estou bem emocionada. Obrigada. Desculpa interromper, mas pode continuar. Obrigada. Eu fui mesmo e fiz um curso... uma pós-graduação em Educação das Relações Étnico-Raciais pela universidade durante um ano, todos os sábados, então trabalhando e subindo, descendo, trabalhando, subindo e descendo, para poder estar compreendendo a minha história. Sim. E que a gente tem uma história de negros muito ampla, muito grande dentro do nosso país. Só que se a gente não procurar, a gente não sabe, né? Se a gente não estudar, a gente não conhece. E fica nesse âmbito aqui, nesse sofrimento, e não sabe. Então tem que alçar voo mesmo. E tem que ter coragem de romper e buscar. E só conhece através do conhecimento, né? Só chega a essa verdade da nossa história se você buscar, se você conhecer. Porque sentadinho atrás de videogame não consegue, né? Não consegue. Então eu fui estudar com as pessoas, né? Com os professores da Universidade Federal, pesquisadores como Paulo Vinícius Batista da Silva, que é o meu orientador da primeira disciplina que eu fiz dentro do curso de Educação Étnico-Racial, e que me orientou para conhecer a minha família, para conhecer o meu povo, para conhecer a minha etnia. Então, eu li bastante, muito, né? A gente faz a faculdade em Paranaguá e a gente lê pouco. A gente lê só o necessário para estar com as notas para poder ser aprovado. Mas você sabe que eu vejo muito, Edsélia, sobre isso, eu tenho falado com os alunos, é que muitas vezes nós nos menosprezamos, mas nós não podemos nos menosprezar. Nós somos tão capazes quanto outros. Então, nós temos que sempre... Porque o livro que está acessível para Curitiba está acessível para Paranaguá. Então, nós temos que despertar nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, e em todas as idades, que o conhecimento é fundamental para que a gente cresça. O conhecimento é libertador. E a gente já está falando de duas Edsélias. E esse momento que você deu assim, você estava mais ou menos com que idade, Edsélia? Meu Deus, eu acho que eu devia ter uns 30 e poucos 30 e poucos anos. Já tinha feito faculdade, já tinha feito pós-graduação, já estava trabalhando, já que eu sou concursada pela Prefeitura de Pontal com educação especial. Eu já trabalhei no Estado por todas as escolas como PSS. Sim. Então, eu já estava num momento já de descobrir mesmo, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer agora. E a criança me despertou. Que bom, né? Então, eu subi
E fui, né, sempre com o apoio do meu marido, olha, pega, faz economia e vamos embora estudar. E daí nasceu uma nova Edicélia. Uma nova Edicélia, porque lá eu tive que ficar no CEL, né, que é o Centro de Estudos dos Acadêmicos em Curitiba, para poder fazer as disciplinas, fazer o CELIM lá. Sim, o lado de línguas, né? Sim, fazer para poder eu ter a oportunidade de adentrar a um mestrado, a um doutorado. Então, eu fiz uma... O CELIM você fez inglês ou francês? Fiz inglês. E para fazer o CELIM, para você fazer o mestrado e o doutorado, você precisa ter um conhecimento. Sim. E para ter esse conhecimento, você precisa ter tempo, ter e determinação. Leitura. E aí eu fui mergulhar nisso. Sim, e sofri muito, porque eu tive que ficar na capital, que é extremamente fria, dormir lá, permanecer, né? Com filhos menores ainda ou não? Filhos menores, e eu tive que ir, né, para poder... eu acho que assim, o meu marido sempre me incentivou para estudar, para eu, né, ter outro conhecimento, para eu ter, assim... a gente pensa muito enquanto funcionário, né, público, que você precisa, olha, você tem que ter uma pós-graduação, você tem que ter um mestrado, você tem que ter um doutorado, para você ter um salário digno. E a gente, enquanto mulher negra dentro da sociedade brasileira, você precisa estudar e ter formação. Que aí você vai embora, né? Ninguém pode te segurar. E o que eu acho muito importante é, principalmente, a questão da idade, né? Veja, nós estamos falando com a Edicélia, esse up, né, que aconteceu. Edicélia já tinha mais de 30 anos, casada, estava lá com a vida bem confortável, lá tendo concursada, porque geralmente você está concursada, você está bem tranquilo, né? Filhos, mas mesmo assim ela não se acomodou. E eu acho que essa história é muito linda, que sirva de exemplo para outras mulheres, para jovens, né? Pensarem, poxa, é possível, gente. E é um pouquinho de esforço que você vai fazer que vai te levar às alturas. Às vezes a gente quer ficar tão acomodado, mas é buscando conhecimentos, buscando leitura, você consegue. E somos capazes. Pode continuar, Edicélia. O conhecimento, e quando a gente descobre o segredo de ler, você continua, você se apaixona e você continua, porque a leitura, ela fica no teu entendimento. E aí, no momento certo, você traz, você usa como exemplo, você pode auxiliar as pessoas, você pode ajudar as pessoas, porque a leitura, sim, é uma coisa fantástica, sabe? Que as pessoas, às vezes, dizem, não, eu tenho preguiça. Não pode ter preguiça. Não pode ter. Tem que ler, tem que se apropriar do conhecimento para poder você ter até mais disposição para a vida. Sim. Sabe? Eu sempre fui, assim, uma grande incentivadora da leitura, né? Sim. Sempre gostei de incentivar a leitura. Mas muito bom te ouvir. E aí eu gostaria que você me contasse sobre o que é Afrolipe. Porque eu comecei a seguir você lá no Instagram. Já conheço a Edicélia, mas daí a gente vai se afastando, né? Depois a gente vai se encontrando no Instagram. E antes de nós adentrarmos ao nosso tema principal, eu vi que você é a responsável, é presidente pelo Afrolipe. O que é Afrolipe? Me diz. Então, a Afrolipe é o resultado de uma pesquisa de doutorado feita no litoral do Paraná. Eu pesquisei a presença dos alunos negros e das crianças negros e negras e indígenas no litoral, né? Comecei a pesquisa em 2016 e terminei em 2020. E em 2021 eu fiz a defesa do meu doutorado. E nessa pesquisa eu observei que as crianças negras ainda se sentavam nas últimas carteiras. Essas crianças eram poucas, a presença muito, muito pequena das crianças. E na comunidade, muitas crianças negras, fora da escola, fora das creches, sabe? E aí eu fui ver por quê. E você chegou a qual conclusão? O que a sua pesquisa trouxe sobre isso? Então, a pesquisa trouxe que a gente precisa cumprir o que a lei determina. Né? Porque aí você sabe que a gente veio de um processo histórico escravizador,
né? Porque nós não fomos, a nossa etnia, ela não foi ela não era escrava, Sim, ela se tornou em função... escravizada. Então, por conta disso, que a gente tem mais ou menos 135 anos de libertação, suposta libertação, e aí, por conta disso, os alunos negros e negras, eles se afastam. É difícil você ver eles concluírem os ensinos, o ensino e a formação. Então, eu fui procurar a gestão pública do município, que é a responsável pela implementação da 10639, né? Correto. De 2003, que nós temos 20 anos dela esse ano, para que eles pudessem me dar uma oportunidade de ter um setor dentro da Secretaria de Educação para trabalhar o projeto. Então, a partir da pesquisa, eu crio o projeto, né, que Afrolip significa Afrodescendentes do Litoral Paranaense. Ah, sim. Tá? E aí são inclusos os indígenas, os quilombolas, os ciganos, e toda a diversidade, que são as crianças mais gordas, as mais magras, as mais altas, as mais baixas, né? Aquelas crianças que se encontram dentro da escola em sofrimento, não só os negros e negras, mas as crianças que são diferentes, porque é na escola que eles encontram a diferença, né? E aí eu comecei a trabalhar esse projeto. Esse projeto, ele é baseado na BNCC, ele é baseado numa lei federal, no artigo 26 da Constituição, ele alterou a LDB, então tem que ser cumprido. E no nosso país, Brasil, não tem nenhum município que cumpra. Então, como deveria ser. Como deveria. Só Pontal do Paraná, onde eu estou com o projeto. Com o projeto. Então, nós estamos lá desde 2021, por conta da prefeitura, né, da gestão atual, estar conosco, estudar esse projeto, ouvir, porque é difícil você ouvir, né? Então, aí, ó, vai a dica, né, as nossas autoridades do litoral... até a Associação de Prefeitos do Litoral, né? A Anlipa, né? Existe ainda a Anlipa, né? Vai aí a dica. Temos que estar conscientes da necessidade de fazer cumprir esta lei. Então, aí o pessoal que está envolvido, engajado na política, as autoridades, nós temos leis que precisam ser colocadas em prática. E muito bom trazer um bate-papo como esse, para que a gente comece a refletir. Porque muitas vezes uma conversa sobre preconceito, sobre racismo, acaba tomando outro viés. E o nosso hoje é falar como, de fato, isso afeta as crianças, o desenvolvimento, a aprendizagem, e tem uma lei para poder respaldar, para poder ajudar. Então, vamos lá, autoridades. Está aí a dica, hein? Então, Afrolip. E aí eu pensei que você ia trazer aquela bonequinha, você que criou. Ah, a boneca ficou no carro, que pena. Mas está aqui no estúdio? Olha, ai, que pena. Deve estar com o meu esposo no carro. Mas assim, eu tenho uma coleção de bonecas. Hoje eu já tenho mais ou menos 50 bonecas de tudo que é tipo... Quem que produz as bonecas? Você ou o pessoal que participa do projeto? Não, as bonecas, elas são patrocínio do meu esposo. Ah, ele patrocina e você... Eu levo para as escolas para mostrar, porque são bonecas com pintinhas, bonecas loiras com o cabelo enroladinho, bonecas japonesinhas, bonecas indígenas, mas você bonecos negros. Compra, adquire ou você faz? Eu compro. Eu não consigo ainda produzir. Sim. Sabe? Eu acho que não tenho essa habilidade. Eu gosto de trazer essas bonecas, mas elas acompanham, né? Porque a criança precisa de uma identidade. Aí já estamos no tema, né? Não só a criança negra, mas a outra também. E as escolas, como eu passei por todas as escolas estaduais de Paranaguá. Estaduais eu passei por todas. Sim. E Pontal do Paraná, nós temos lá 23 escolas municipais e os CEMEIs, e mais as escolas estaduais, que são mais 5, e mais as 2 que são particulares. Eu passei, só falta uma escola particular para eu passar em Pontal. As outras todas eu passei. Sim. Então, eu não vi, em 2021, quando eu iniciei, nada referente à identidade da criança negra. Então, nem histórias dentro do contexto, do conteúdo, histórias de princesas negras, histórias que envolvam, Você né? sabe que até lá do nosso colégio nós temos uma grande parte de professores, né, que são negros. E eu sempre gostei de estudar a nossa cultura, a nossa história. E toda mês de novembro, na Semana da Consciência, a gente faz algum trabalho. Só que daí eu comecei a me questionar. Não é para ser uma comemoração em novembro. Tem que ser uma coisa que tem que ser todo ano. A gente tem que ser visto durante o ano todo.
Tá? E desde que nós abrimos a escola, nós temos livros de leitura ou de autores negros ou personagens que são negros. Tá? Então, acredito que você estava lá na mostra, você deve ter visto, ano passado, terceiro ano fundamental, este ano, quarto ano, uma outra equipe também trabalhou, e nós procuramos, ainda não conseguimos assim com muito sucesso, mas nós nunca deixamos de mostrar, porque é muito importante que o aluno se identifique. Mas é um grande passo esse que você está dando, e esse nosso bate-papo, para alertar as pessoas que tem muita coisa aí, ó, que precisa vir à tona para a gente ajudar essas crianças em sala de aula. É verdade. Não, eu tive na escola, eu sempre estou lá, né, nas apresentações, e lá também, o Afrolip também, além de atender as professoras, as crianças nas escolas, levar conteúdos, exigir que se estude, que se coloque o conteúdo no PPP das escolas, que se trabalhe o ano todo e que se coloque no RCO. E que esteja, entende? Então, a gente trabalha desde os CMEs até as escolas, passando todos os dias. O Afrolip, ele trabalha incessantemente comigo. Sim. E hoje em dia, faz 2 meses que eu consegui uma pessoa, né, que é para me auxiliar por 20 horas. Então, a gente está passando, está vendo esse trabalho contínuo lá. E na escola, além do Afrolip fazer isso, ele tem um grupo de formação. Nós temos um grupo de formação em ERER. Né? O que é ERER? ERER é a Educação das Relações Étnico-Raciais. Então, nós já estamos aqui no tema, né? Isso mesmo. Ou seja, o que, então, é necessário para que trabalhe o preconceito, para que caia por terra a discriminação em sala de aula? O que é necessário fazer nas escolas, Edicélia? Então, você falou de capacitação e eu gosto. Então, as professoras de hoje que nós temos na nossa rede, tanto estadual como municipal, pública e privada, elas não tiveram na grade das universidades o tema educação étnico-racial. A gente não teve. Sim. Então, nós não temos esse conhecimento adquirido, tá? E nem formalizado para que a gente trabalhe e coloque nos... Como trabalhar, né? A gente não tem isso. Porque, às vezes, é só uma abordagem. E aí fica muito... E fica muito superficial... Para criança. Para criança. Então, a gente tem esse curso. Esse curso, ele faz a formação dessas professoras. Eu já estou anotando aqui, porque já vai entrar na nossa agenda do Colégio IPEC. Olha, daí o apoio, a gente tem apoio nas lives, né? Que eu faço esse curso com lives. Eu comecei ele em 2018 para o litoral todo. Correto. E hoje, graças a Deus, eu tenho em Pontal do Paraná esse curso. E... Pelas denúncias de racismo que nós temos das escolas estaduais, hoje nós temos 3 sétimos anos da Escola Cívico-Militar Hélio de Pontal. Então, nós temos 120 crianças de 3 sétimos anos com casos de racismo. Então, eles denunciam. E aí, o que eu faço? A gente não vai para a instância negativa. Nós vamos para a instância positiva. Então, nós vamos aplicar as ações pedagógicas positivas, que é o encaminhamento dos professores para a formação em ERER e as crianças, né? Elas virem contar para a gente o que aconteceu, tem, o que houve. Então, a gente faz essa fala. Nós temos também a parceria do Instituto Federal aqui de Paranaguá, temos do Instituto Federal de Curitiba também. Nós temos, eu tenho assim, porque eu participo do Movimento Negro, da UNB, da CES Gran Rio, daí participo das bancas de heteroidentificação do Núcleo Regional de Paranaguá pelo Estado, e aí várias bancas, sabe? As bancas de cotas. Então, eu sempre estou lá olhando e trabalhando para poder a gente estar detectando esses alunos, trazendo esse pessoal para ele. Não, vou fazer um concurso, então eu vou entrar com reserva de vagas, ou para pretos e pardos, indígenas, quilombolas, ou como social, cota social, que aí envolve as outras instâncias também. Econômicas. Então, essa formação é que vai preparar o professor. Se ele não tiver capacidade, eu não quero, eu não sei. Tá, então você vai ter a aula em ERER, né? Sim. 4 vezes por mês, Meet, e depois eu vou acompanhando no grupo e vou na escola onde essas pessoas estão, para aprender
a ouvir a criança negra, porque existe um livro que chama Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavalheiro. Ele retrata maravilhosamente como que se dá o sofrimento do professor quando ele escuta o aluno, né, em sofrimento, em conflito dentro da sala, e ele não consegue resolver, e o sofrimento da criança, que grita para o aluno e ela entra em silêncio também, porque ela não consegue chegar até o professor. Então, os conflitos raciais, eles acontecem por conta dessa... não diferença, mas das nossas características. A criança negra, a criança indígena, ela tem outras características. Sim. Né? A criança negra, ela tem por conta do nosso povo, que é bem miscigenado. Correto. E aí nós temos muitos casamentos multirraciais. Sim. E aí a família, geralmente, né, quando casa uma mulher negra com um homem não negro, a criança, ela não é negra e nem é tão branca. Então a gente tem toda essa miscigenação. Mas nesses casamentos sempre tem um mais claro e um mais escuro na família. Um com características, outros não. Então a família é fácil de você amar. Né? Uma criança que está ali de uma cor e uma criança que nasceu de outra cor. Agora, mas na sala de aula, escola, dentro da sala, você vai se deparar. Então, se a família não se preparar e se a professora não se apropriar dessa fala, que é, olha, vamos começar a aula, queridos, como diz a Eliane Cavalheiro. Vamos começar? Então, hoje nós temos que fazer silêncio, temos que respeitar o professor, mas temos que respeitar as nossas características. Quem é você? Cadê teu pai? Como é que ele é? Entendeu? Para poder amar, né? Jogar esse amor ainda para a criança que seria dá o tempo. afeto, né? O afeto. E aí isso tudo se transforma numa identidade da criança. Imagina a criança negra lá, quietinha, escutando a professora contar uma história com as minhas bonecas, né? Que meu nome é Edicélia e eu tenho várias bonecas. Uma é Ed, a outra é Célia, a outra é Lia. E depois eu venho de trás para frente, colocando todas as minhas características nas bonecas e nas falas. Então, o Herero é isso. Eu acho que a esperança para a esperança para que a gente combata esse preconceito, esse racismo, são as nossas crianças pequenas, a partir dos 5 anos de idade, quando elas entram nas creches. Então, pequenininhas. Então, elas já entram com 6 meses, né? Mas com 4, 5 anos, elas começam a fazer a diferença. Então, é ali que o prof tem que se preparar e ali que o aluno, ele vai começar a perceber que... E até os pais, né? Eu tenho um trabalho também com os pais. Ele leva o filho para a escola e diz, olha, fica bem quieto, ajuda a tua professora, obedeça, mas ele não diz nada a respeito do colega, né? Olha, filha... Você vai ser afrontada. Você vai ser, olha só, teu cabelo está extremamente... Sim. O que a mãe faz? Ela prende esse cabelo da criança negra extremamente e leva para a escola. Chega lá, a criança fica meio... Ela não diz que é diferente. Então, a preparação do pai também existe no Afrolip. Poxa. E daí eu estou começando a entender assim, né? Que nós temos um problema que existe, que é real, só que nós temos inúmeras soluções. Sim. E entre as soluções, pelo que você falou aí, é a capacitação do professor. Sim. Porque quem está à frente da sala de aula é o professor. Se ele estiver capacitado, né, para lidar com essas questões, se ele tiver a formação para isso, com certeza isso será minimizado. E achei muito interessante isso, porque fala-se em preconceito. Apresentam-se soluções. Só que uma solução como essa, que você tem apresentado e você já vem desenvolvendo, é clínica, é cirúrgica, entendeu? Dá certo. É cirúrgica, dá certo. Dá. Né? Porque a criança, ela tem aquela identificação com o professor. Então, se o professor está preparado, vai trabalhar com afeto. Eu vou me encontrar, eu estou no lugar certo. E agora, novamente, me emociono. Porque eu tenho uma aluna que vai vir para um podcast aqui. Ela esteve na escola, a gente teve um bate-papo lá. Ela está em Santa Catarina. Ela disse assim para mim, eu fui sua aluna de 5ª até 8ª série. Você não faz ideia como eu admirava. Ela é negra, né? Como eu admirava, porque eu ficava lá atrás, no cantinho, e você me animava, e eu ficava, puxa, ela é igual a mim, né? Então, assim, como faz diferença na vida de uma criança? Eu não tinha, assim, tanta noção de que eu estava fazendo bem para ela. E ela veio na minha escola, ela vai vir aqui no podcast, ela é professora, ela dá palestra pelo TEDx, né? Que ele está indo para os Estados Unidos. Então, assim, é uma pessoa assim que
é influente. E ela disse, Selma, você não faz ideia. Como? Professora Selminha, ela me chama. Você não faz ideia como eu amava ficar olhando para você assim e me identificando com você. Então, gente, é muito importante que os professores, então, não precisam ser todos negros. Não é isso que a Gisélia está falando. Está dizendo que o professor precisa estar capacitado, ele precisa conhecer leis, ele precisa conhecer sobre afeto, ele precisa conhecer a identidade da criança negra, indígena, ou a criança que tem outras características, para que facilite, né, essa interação, aceitação, né? Acolhimento, porque muitas outras crianças vêm de lares diferentes, que talvez até no lar tem preconceito, tem racismo, acaba vindo para a sala de aula, né? E o professor vai ter que ter a capacitação para poder lidar com isso. Verdade. E você está emocionada, né? Então. Ai, eu queria que você trouxesse as bonecas. Pois é, não sei se o senhor me tá aí. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Para ele trazer a boneca maravilhosa. Corta lá, então. Corta um pouquinho. Eu tô com dor. Então, Edicélia, dando continuidade, eu gostaria que você falasse sobre a sua pesquisa, né? Educação Escolar Quilombola, Estudos Pioneiros no Paraná, que dessa pesquisa surgiu este livro, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a pesquisa, como que começou, o que ela abrange. Fique à vontade. Então, a pesquisa, eu comecei em 2013. Sim. E eu me interessei pelo tema porque eu descobri a vida do meu pai, né? Que meu pai, ele veio do Nordeste, trabalhar no Sindicato dos Ensacadores de Café de Paranaguá. E eu fui descobrir, cadê meu pai? Quem é meu pai? De onde veio? Porque eu nunca vi minha família, nunca vi avô, avó, tios, tias, nada. Só meu pai e minha mãe são as minhas referências. Que vieram para Paranaguá. Que vieram para cá. Então, eu fui procurar e descobri que meu pai é quilombola. Ele veio de uma região quilombola, né? E a minha mãe de uma aldeia. Então, meu pai sai de Rosário do Catete, que é um quilombo. Sim. E pega a minha mãe, né? E tira da aldeia e traz para Paranaguá. Então, se você vê minha mãe, ela tem os traços indígenas fantásticos. E o meu pai, que já é falecido, é negro. Parecido comigo. Então, eu fui atrás mesmo, porque o quilombola, para mim, são as pessoas mais corajosas que existiram durante a escravização, porque foram aqueles que resistiram aos maus tratos e saíram daquela condição. E aí saíram, se reuniram, encontraram com os personagens que a gente tem aí, por exemplo, que é o Zumbi dos Palmares, né, que a gente toma, por exemplo, mas tiveram a coragem de resistir e sair, e ir para os lugares longínquos e criar as fortalezas para fazer a morada sem escravização. Então, assim, para mim, são as pessoas mais resistentes, né? E o meu pai era um homem extremamente conservador da sua etnia. Tanto que os meus irmãos, ele tirou da escola, ele protegia em casa por conta de que meu irmão era apelidado, daí chegava em casa, ele ficava com pena e tirou. E eu não, eu fiquei. Então, meu pai, ele preservava muito. E isso que quilombola faz, né? Ele sai da condição de escravizado e se esconde nos lugares lá para não estar junto, para não estar na comunidade. Tanto que hoje a gente tem no Brasil mais de 5.000 comunidades quilombolas. Edicélia, uma coisa interessante, né, que me veio à memória agora. Em todo o período que eu estudei, desde fundamental até o ensino médio, eu não consigo lembrar em nenhum momento de algum professor enfatizando de forma positiva, né, a história do negro, falando de quilombos, quilombolas, falando de Zumbi dos Palmares. Nunca tinha escutado falar. Porque, assim, a abordagem é somente assim, o nosso povo, né, é oriundo da raça, dos indígenas, dos negros e do homem europeu. E parava por aí, falava das contribuições que o negro havia trazido para o Brasil, tanto na sua cultura como na língua, etc., os trajes, e parava por aí. Não existia aprofundamento. E hoje, graças, né, às leis, graças aos pesquisadores como você, nós estamos ampliando
nosso conhecimento e resgatando, porque como é gostoso, como é importante você conhecer a sua história, conhecer as suas origens. Isso faz, assim, é muito libertador. Libertador, exatamente. Libertador. Porque você sabe quem você é. Não sente vergonha do que você é e de onde você veio. Né? Você é fruto desse povo que resistiu, que lutou, né? Isso é muito lindo. É e pode dar continuidade falando aqui, senão a gente... então, eu já tô assim, eu já tô folheando, com vontade de ler, vontade de então, perguntar. Esse livro eu escrevi em cima de uma pesquisa que eu fiz com a primeira quilombola doutora que nós temos no Brasil. E aí eu consegui ler, né? Porque no tempo que eu escrevi, aí, em 2016, eram muito poucas as pesquisas. Então, eu fui fazer a pesquisa dentro da plataforma da Universidade Federal. Correto. Porque eram muito poucos trabalhos. Sim, então, sim. Eu fiz baseado em 2 autores que escreveram sobre os quilombos. E também porque nós temos aqui em Guaraxaba um quilombo que chama Batuva, né? Comunidade de Batuva, que fica... Você chega em Guaraxaba e você... A 36 quilômetros de Guaraxaba, de carro, você chega nessa comunidade de Batuva. Então, eu pesquisei lá na comunidade de Batuva, né? Que nós temos o seu Wilton por líder. Toda a constituição dos quilombos aqui. Então, Batuva, ela faz um caminho entre... Você chega em Cananéia, aí você entra pelo mato, você anda 1 hora pelo mato e vai parar em Batuva. Então, você vem lá de São Paulo, Cananéia, e para ali. E depois dali, você vem e vai parar em Guaraxaba, que aí é banhada ali, né, por toda, e vem para Paranaguá. Então, era o caminho. Era o trajeto que eles faziam. Exatamente. E emocionante o trajeto. Porque eles passavam de São Paulo para cá e de Paranaguá, né, para cá. E aí se encontravam ali e criaram essa fortaleza, né, que eles chamavam de fortaleza. Depois que eles se apropriavam, eles plantavam e mantinham esse lugar fechado. Sim. Os escravizadores não podiam mais chegar. Sim. Entendeu? Então, assim, eu estudei esse quilombo especificamente por conta das características também deles lá, que quando vocês puderem visitar, inclusive a minha turma de formação, ela vai, né, lá até lá. E lá eu sou parecida com todos eles. Porque eles são negros e negras com olhos puxados e os narizes de indígena. E aí vem os lábios grossos, são características, né, de um pouco do povo africano, que cada um tem uma característica fenotípica, né, no rosto. Então, lá eu encontrei a minha descendência. Eles são todos parecidos comigo, com os meus filhos, com os meus netos. Ai, que lindo. São maravilhosos. E é um lugar que vale a pena conhecer. Então, o meu interesse dentro do quilombo, né, dessa pesquisa, era ver os estudos da Universidade Federal até então, né? Por isso que é um estado da arte. E conhecer essas pessoas ali desse quilombo. E a gente tem no Paraná vários outros, né? A gente tem Antonino, a gente tem Guaraxaba, a gente tem Guaratuba, a gente tem Matinhos, Morretes, a gente tem ainda comunidades ainda quilombolas por aqui. Então, no Paraná, nós temos em torno de 90 comunidades. Algumas já regulamentadas. E será que toda essa história e a questão geográfica já está, tudo isso aí já está nos livros didáticos? Sim. Não, nós temos um livro que é a história do Paraná. Clóvis Moura. Ele escreve a história dos quilombos e foi feito num dos nossos... com um dos nossos governadores. Sim. Tá? Já de muito tempo. Então, durante o governo desse candidato, né, que estava no momento, ele criou um grupo de estudo que chama Clóvis Moura. Dentro desse estudo, tem todos os quilombos do estado do Paraná. Todos eles registrados. Foi lançado em 2010. Então, e parte desse conteúdo, será que também está no livro que os alunos usam? Não. Porque não está, né? Não está. Porque não dissemina. Esse trabalho não dissemina. Porque seria interessante ali, porque eu sei que na quarta, acho que é no 4º ano, 3º, que tem a história do Paraná e a geografia do Paraná. Inclusive, vem um material à parte. Né?
eu até vou ficar mais atenta para ver se o que já está de novo ali. Porque isso não pode deixar passar. Porque é importante que os nossos alunos conheçam, porque eu fui conhecer muito da minha história por conta própria. Eu fui em busca. Né? Porque naquela época os bancos escolares não traziam essa informação para a gente. E esse seu livro, ele serve para os alunos lerem, estudarem, pesquisarem. Tem alunos da universidade que estão fazendo um estudo, inclusive ele nas últimas páginas, ele traz como que você entra na comunidade quilombola, porque não existe, eu vou lá entrar na comunidade e vou fazer a pesquisa, não pode. Não pode. Existem regras e tem aí eu trago no final dele. O que fazer para entrar numa comunidade, como entrar numa comunidade quilombola, porque ela ainda é preservada. Sim. E quem mora, quem está, sabe que a sociedade é diferente, né? Vê de forma diferente. Como que a gente vê? A maioria da sociedade vê os quilombos. Vamos buscar. Vamos tirá-los de lá, vamos trazer para a sociedade que eles não têm uma vida boa, porque isso, porque aquilo. Não. A comunidade quilombola de Batuva, ela já tem uma escola, à noite ela tem um EJA, subsidiado pelo núcleo de Paranaguá. Correto. Entendeu? As crianças pequenas vão até a escola, que é a Marcílio Dias, que fica lá em Guaraxaba, entendeu? Então, quando elas terminam ali, elas têm uma escola de 1ª a 4ª série, e aí, quando elas terminam, elas vão para lá. Então, elas estão dentro da comunidade delas. Sim. E se a gente deixar... A gente, por olhar mesmo, né? Eu, quando fui visitar pela primeira vez com o meu esposo, e que a gente teve que dormir lá, né? Que eu passei lá vários dias, mas a primeira noite nós estranhamos muito, porque aí não tem o repelente, não tem cortina nas janelas, não tem ventilador, né? E aí a gente estranhou muito e também não se comia macarrão. E nós levamos, né? Porque a gente levou daí os mantimentos para eles, roupas. Inclusive, a gente leva, quando a gente visita, a gente leva para eles. E leite também, que é bem legal de levar. E aí, a gente foi descobrindo, né? O quanto que é difícil a vida deles. E aí, o meu marido sempre falava, não fala nada aqui, né? Porque eles têm a vida deles. Você tem a gente tem que respeitar. Né? Mas a gente tinha pena deles. Porque é necessário respeitar isso daí, né? E eles são felizes. Eles estão felizes. Respeitar a cultura, a história deles. Né? E às vezes parece assim, não, tem que ser igual a minha, e não a gente tem pena às vezes, né? Mas é muito bom, porque através da consciência, né, e do conhecimento, só assim que nós também vamos perdendo, né, esses conceitos que nós vamos criando. Mas, Edicélia, está sendo muito bom o nosso bate-papo aqui. E eu vi que você colocou aqui um poema do poeta Hilton Gonçalves. Que ele é o líder. Ele é o líder? Ele é o líder da comunidade quilombola de Batuva. De Batuva, de Batuva que fica próximo a Guaraqueçaba. Que é onde eu escolhi para pesquisar. Que lindo. O seu Hilton Gonçalves da Silva, certo, ele é poeta e ele escreve o sofrimento o sofrimento e a alegria de viver no quilombo através de poesias. Então, ele escreve um livro que chama Minha Triste e Alegre História de Vida, que a Universidade Federal publicou, porque ele foi professor da comunidade e depois ele foi fazer a pós-graduação na Universidade Federal. E maravilhoso. Olha, eu vou ler um trecho aqui que eu gostei tanto. Sabe que eu gosto de ler poema, né? Ai. Vou ler um trechinho. Povo sofrido, abandonado e ainda considerado vadio. Não é visto com bons olhos o que o negro construiu. Por querer nossos direitos, não precisariam nem pressão. Só bastava se cumprir o que está na Constituição. Todas essas belezas existentes pelos tradicionais foram preservadas. E quando delas precisamos, somos seriamente penalizados. Que gênio, né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Análises conceituais. Tem toda a questão. E na minha pesquisa de doutorado, aí eu adentro a pesquisa do quilombo de Cambaquá, em Assunção, no Paraguai. Sim. Onde existem lá, no Brasil tem mais de 5.000 comunidades quilombolas. No Paraguai existem 3 apenas. Sim. Então, eu fiz uma pesquisa lá e conversei, né, com os negros. Sim. E negras. Correto. Hablando castelhano.
Ah, hablas usted espanhol? Hablas usted espanhol? Só um pouquinho. Necessário. E aí, lá também eu pesquisei a vida dos quilombolas. Como que eles têm essa vida, né? Que lá são chamados de afro-paraguaios. E aí eu pude conviver com pessoas da minha etnia, porque Sim. são negros oriundos da Guerra do Paraguai, que foram daqui para lá, conseguiram sobreviver, e os espanhóis que vieram do outro lado e se juntaram. E aí formaram essa comunidade maravilhosa também, que está tudo no meu livro do doutorado, que eu pretendo fazer a publicação. Você vai publicar o outro livro, né? Esse ano, antes do Natal, eu publico. Qual é o título, Edicélia? Eu escrevi como Diamante Negro. Ah, o Diamante Negro. Nossa, que nome lindo, que título maravilhoso. E artigos, você tem quantos artigos publicados? Eu tenho, olha, perto de 18 artigos. Inclusive Poxa, e todos eles falando sobre esse mesmo tema? Sobre o negro e a negra, o sofrimento. Sim. Mas eu tenho um bem legal que é Cormorante. 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 Ele é um artigo que fala sobre o naufrágio de um navio em frente à Ilha do Mel. E como que eles faziam? Eles faziam o tráfico de escravizados. E aí, esse Cormorant era um navio inglês que ele fiscalizava as águas. Correto. E aí ele achou aqui, na Bahia, perto da Ilha do Mel, na frente do farol. E aí e do canhão também. Sim. E aí, quando ele viu que esse navio estava com 200 pessoas dentro, ele foi a prender. E aí, quando o comandante desse navio viu que ele ia prender, ele sucumbiu o navio, matando 200 pessoas inocentes. E aí, essas 200 pessoas ainda estão lá, né? Os ossos nunca foram resgatados, nunca foram respeitados, nunca foi feita nenhuma cerimônia, tá aqui, acabou, não. Então, falta de humanidade, né? Sim, e aí... Tá na hora da gente e aí é a minha luta. Eu tenho lá a vontade dentro do meu artigo de que isso seja lembrado, pelo menos. Sim, memória. Isso é memória. Né? Registrado. Sim. E dito que nós temos respeito por isso que ainda está lá, porque todo mundo é digno de um bom sepultamento e tal. Sim. Então, é isso. E eu escrevo isso como um apelo, né? Sim. E tudo também eu conto em poesia. Esse artigo eu conto o sofrimento deles em poesia. Eu sou a poeta, poetisa. Maravilhosa. Que bom! E aí Curitiba fez a criação da primeira estante afro no mês passado. Me convida quando tiver, assim, eu quero ir. Olha, assistir. Maravilhosa, a Biblioteca Municipal. Gosto muito. Nos convida, poderemos levar os professores, alguns alunos, né? E eu ouvindo você falar, Edicélia, eu vou ter que fazer uma pergunta aqui. Quanto? A pergunta é assim: você, em algum momento lá da sua adolescência, infância, você imaginou que você chegaria nesse patamar de conhecimento que você tem hoje? O que você pensava lá quando você era bem jovem? Olha, eu gosto de perguntar porque de repente a gente... E é bom, né, a gente fazer. O que eu pensava? Eu tinha tristeza da minha cor de pele, tristeza do meu cabelo, vontade de ou raspar ou usar uma peruca, essa é a verdade. Por quê? Porque todo mundo caçoava do meu cabelo. Todo mundo dizia, olha, bem-vindo a macaquinha de novo na escola, né? Eu estudei no Manelito, imagina, no Liceu Manuel Viana. E eles me xingavam muito, me destratavam na escola. Então, o que eu fiz? Quando eu consegui alisar o meu cabelo, eu fui fugindo da minha realidade, da minha identidade, né? Eu tinha uma professora que gostava muito de mim, mas tinha 4, 5 que não vinham perto de mim, porque eu não cheirava bem, eu não tinha um bom perfume, eu não tinha um bom uniforme, nada. Então, eu vivia naquela tristeza ali. E de lá para cá, né, o tempo foi passando e eu fui... construindo uma vontade de querer saber quem eu era. E a raiva que eu tinha na escola, de toda essa tristeza que eu passava, inclusive o lápis bem apontadinho, bem fininho, e ele enfiava no meu pescoço, tirava o sanguinho e mostrava para mim, e falava, não fala nada para a professora.
falar nada para a professora. Então, eu não falava, ficava ali quieta, né? Não podia ir no banheiro muito tempo e tal. Mas a tristeza que eu tinha por esse sofrimento era quando eu me olhava no espelho, né? Eu era diferente. E eu dizia, olha, não, eu vou estudar. Eu vou tirar as melhores notas. Eu quero ver. Pode me bater, pode me deixar sem merenda. Não quero saber. Podem não gostar de mim, eu vou estudar. E era uma das melhores alunas da sala. No dia do estudante, já estava assim, já estava dentro de você. Sim, essa vontade de... Sabe, de vencer. De vencer. Que nem as crianças hoje a gente consegue, né? Chegar nelas e dizer, olha, meu anjo, você é bonita. Teu cabelo é bonito, né? Hoje eu resgatei o meu cabelo com os cachinhos para mostrar para elas. E é difícil, né? A transição. É difícil. Eu fiz 3 vezes a transição. Já deixei bem crespinho, já deixei curtinho. Ele tá crespo, né? Só que agora tá porque eu fiz uma hidratação. Só que não tá o crespão, ainda tá com um pouco de química. Mas é um processo árduo. E acredito que dá até um dia pra gente fazer um podcast sobre a transição. Porque é sofrido. É sofrido. Quem passa pela transição capilar é um processo que mexe com tudo. Porque você não consegue ajustar, né? E o olhar, né? O olhar do outro para você é muito difícil. Sim. Porque, por que você tem esse cabelo? Por que você não alisa? Porque, né? O outro sempre está nesse processo de... Eu sou uma pessoa que eu raramente frequento salão por esse motivo. Porque cada vez que a gente chega... por que você não alisa? Então, sempre você começa a fugir, né? De salões. Então, eu vou a cada 6 meses, vou lá dar uma boa hidratação, porque eu gosto do meu cabelo crespo, né? E... gosto também da facilidade, tá com relaxamento aqui para poder facilitar o penteado, mas ele é crespo, ele vai estar crespo daqui a pouco, a hora que lavar, molhar. Mas eu evito, porque conforme o salão que a gente vai, elas ficam. Eu tenho aqui um alisamento, eu tenho não sei o quê. Eu falo, Tá bom. Quer dizer, o cabelo da gente é ruim, né? Sim, né? Não, o cabelo da gente não é ruim, é a boca do povo. Mas então agora nós vamos para um momento em que será que a gente consegue apresentar as bonecas? Pois é, vê se as bonecas chegaram, que eu vou passar para a professora Tati. Então passa. Não. Pode passar. Não, mas vamos só finalizar pra gente. Ele veio? Ele não visualizou. Que dó. Que dó. Então vamos fechar com qual tema? Agora, qual que nós vamos falar agora? Agora a gente vai nessa denúncia que não tá no ar, né? Ainda não. Daí o que eu falo? Eu pergunto pra você. Eu posso atrasar, eu trazei aqui 15 minutos. Não, mas você vai... Então, para finalizar esse nosso bate-papo, eu gostaria, de Célia, que você trouxesse para nós alguma experiência que te impactou e quais as situações que fazem hoje você a continuar nessa luta, nesse estudo, nessa pesquisa, nessa grande vontade de fazer com que as pessoas entendam que o preconceito mata, destrói, é doentio. Então, o que te impactou e o que te faz a permanecer tão firme e confiante? Nossa, que impacto, hein? Meu Deus. Então, gente, quando eu comecei o trabalho, a gente começou com os cartazes, né, do projeto, e aí chegou uma criança para mim e disse assim, prof, na minha sala eu não consigo... sentar na frente, a minha professora me coloca lá atrás, o meu nome é Vitória, ela me disse. E aí eu falei assim, por quê? Ela começou a me falar, eu nunca tinha ouvido, eu estava começando o projeto, então eu tinha esperança de não encontrar os casos, né? Mas essa criança chegou e começou a chorar extremamente, dizer que ela não era aceita, que o cabelo não dava para mexer, que ela queria balançar esse cabelo e que a professora colocava lá no quarto lugar, não ouvia, por isso que eu falo da Eliane Cavalheiro, né, que a professora leu muito, Eliane Cavalheiro, ela é uma professora que ela não sofreu punição nenhuma, ela foi para o curso, ela fez, leu a Eliane e hoje ela é uma professora que nossa, muito me emociona. Então, esta criança, eu fui atrás para saber o que acontecia com ela na sala, o porquê dessa tristeza dela, né? Porque ela dizia que doía muito o coração dela quando ela ia para a escola, e ela tinha que ficar o dia inteiro. E ela dizia, meu Deus, mas eu tenho que ficar, prof, mas o dia inteiro eu fico sofrendo. E ela ficou emocionada por me ver enquanto mulher negra, que ela nunca tinha visto, com uma boneca na mão e tal, né? Fazendo as bonequinhas abaiomes, ou eu faço também as bonequinhas de areia, né? Com areia da praia com meia, para as crianças verem. Então ela ficou olhando e eu fui na escola na segunda-feira. E
E eu conversei com a prof, né? A prof falou, não, Edsélia, eu nunca aprendi como mexer com esse problema. Eu não tenho criança negra em casa, eu não sou negra, e eu também não tenho que mexer, eu venho para dar aula. Eu não venho para escolher os alunos, né? E nem para acudir, eu venho para ensinar. Eu me lembro que ela disse, eu disse, não, mas a gente tem que ver a criança está em sofrimento. Aí ela disse assim, então tá, o que você quer que eu faça? Você vai me processar? Eu falei, não, eu não vou processar coisa nenhuma. Isso não é solução, né? Sim. Isso é violência. E a gente não pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer com você? Eu quero que você resgate o coração da Vitória. Vai lá, fala com a Vitória, chama a Vitória para sentar mais na frente, ajuda a Vitória. Ela gosta de você enquanto prof, você é a heroína dela, você que fica com ela mais tempo na escola, na tarde, né? Porque ela tem outras professoras, mas você é a heroína. Ela ama você. Então, eu peço para você que, por favor, né? Por amor a Deus, que você resgate o coração dela. Vai lá, fala com ela, pede desculpa, troca de lugar, vai lá. E aí dei o livro da Eliane Cavalheiro para ela ler e ela foi. Né? Eu disse, você é a heroína dela, você tem que resgatar o coraçãozinho, porque senão vai continuar doendo, ela vai crescer com esse coração doendo e essa dor não vai passar. Vai ficar que nem o meu coração, que eu era pequenininha e não tinha ninguém para me acudir, tá bom? E aí abracei essa professora, trouxe para mim. Né? Ela fez o curso no 2021 e 2022. Hoje ela trabalha a temática e hoje ela olha para a criança, né, de forma diferente. Não só para a criança negra, mas para as outras. Que têm né? Porque ela é a heroína da sala. Ela é o amor das crianças. Nossa. Então, e essa criança, ela gravou tudo que a professora fez e de noite, nossa segunda-feira de noite, eu conversei com a prof. Na terça de noite, a criança me mandou um áudio dizendo que a professora trocou ela de lugar, que a professora pediu desculpa para ela e que o coração dela estava sarado, entendeu? Que ela ia assistir as aulas de forma diferente. E aí ela pegou a minha foto com ela, né, e largou lá acho que no Face, falou, prof, olha, eu amo você, nunca me deixe. Que lindo. Muito obrigada. Né? E aí, então, tem esperança para as nossas crianças. E as nossas crianças pequenininhas, precisa começar com elas. Porque elas são a nossa esperança. Sim. De um mundo melhor, de uma fala melhor. Né? Você vê, né? Que coisa mais linda. Resgatar Vitória o é meu anjo. Né? Resgatar o afeto está nas nossas mãos, nas mãos dos professores. Não, mas se a gente continuar aqui batendo papo, a gente vai chorar. E aí porque está muito gostoso. Tem o Estatuto da Igualdade, né, que Sim. a gente traz em 2010. Correto. Que também eu vou deixar com você. Muito obrigada. E este livro aqui, Educação Escolar Quilombola. Se você fica, então, para minha prof querida, eu vou querer que você faça depois faça um autógrafo para mim. E o que eu peço... Bom, é meu final de fala já? Então, o que eu peço para você é que, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz. O que os nossos negros e negras precisam é de uma oportunidade e que as autoridades possam olhar, né, para as nossas crianças, que possam dar a oportunidade da gente estar fazendo essa formação para que elas possam mudar, né, o pensamento. Que ainda temos muitas crianças sofrendo, muitas. O Colégio IPEC vai... organizar a Semana Pedagógica de 2024 e certamente você será uma das palestrantes. Muito obrigada. E vamos vou até pedir para que seja comprado esse livro da Eliane, né? Isso. Porque isso é muito bom, a gente já presentear os professores, para que eles leiam. Isso. Né? Porque é o conhecimento que é importante. E vamos sim, você vai ser uma das nossas palestrantes. E, enquanto isso, nós vamos trabalhando nos bastidores para que diminua isso. Muito obrigada. E aí nós vamos trabalhar também com afeto, que eu gostei muito, porque o afeto... O afeto é tudo. É tudo, né? Esse aconchego, aconchego. Esse olhar, né? Porque Sim. às vezes a sala está cheia, até a gente entende na escola pública Sim. que são muitos alunos, mas se você não tem o comprometimento de olhar Sim. para todos, então retire-se. Sim. Né? Para que você possa estar deixando outra dar a oportunidade, porque às vezes a criança só quer um olhar. Quer um olhar. Né? E fechou. Muito obrigada, Edsélia. Muito feliz. Obrigada a todos vocês que nos
assistiram, nos acompanharam, né? E compartilhem esta live, este podcast, compartilhe com seus amigos na sua escola, compartilhe também com as autoridades, porque nós estamos falando de um tema que é um tema político, é um tema que precisa ser repensado. Então, compartilhe. E o Colégio IPEC também está de portas abertas para que vocês nos conheçam, para que você faça a matrícula do seu filho, da sua filha. E cada vez mais nós temos procurado ter essa visão, esse pensamento um pouco à frente, um pensamento que quebra um pouco certos paradigmas. Não trabalhamos de forma tradicional, nós procuramos fazer valer o aluno, o conhecimento. E, acima de tudo, a gente prega o respeito a todos. E que nós possamos ter um mundo mais humanizado. Verdade. Muito obrigada. Obrigada a você.